além das plantas C3 e C4, nós temos as plantas MAC ou CAM. A sigla CAM é a sigla em inglês, né? Sigla em português MAC, quer dizer metabolismo ácido das crassuláceas. Meu Deus, que nome horroroso é esse? Gente, crassuláceas são algumas plantas bem conhecidas da gente. É o caso, por exemplo, dos cactos. É o caso, por exemplo, do abacaxi. Eu sei, parece estranho, mas ele é lá do mesmo grupo. E, gente, são plantas super bem adaptadas a climas muito secos. O principal truque de uma planta MAC, de uma planta CAM, é que elas são plantas que elas fecham os estômatos durante o dia, elas abrem os estômatos durante a noite. Gente, isso aqui é o contrário do que as plantas fazem normalmente. Porque o que é normal? É abrir os estômatos de dia, fechar os estômatos de noite. Por que elas trabalham desse jeito, ao contrário das plantas normais? Claro que tem uma razão de ser. Fechar os estômatos de dia, ótimo, né? De dia, moçada, às vezes é muito quente e você perde muita água por transpiração. Se você fecha os estômatos de dia, diminui a transpiração e com isso diminui a perda de água por parte dessas plantas. Caramba, gente, que legal, né? Entretanto, que merda, né? Se o estômago está fechado de dia, não capta CO2 para fazer fotossíntese. Ora, moçada, é de dia que tem luz, é de dia que teria fotossíntese, mas eu precisaria de CO2. Eu precisaria do estômago abrir para o CO2 entrar e fazer fotossíntese. Mas se o estômago está fechado, não adianta. Ah, Landim, abre o estômago de noite, né? Legal, né? De noite é friozinho, né? De noite as temperaturas são mais amenas, né? Então, mesmo que eu abra o estômago de noite, com a temperatura mais amena, a transpiração ela é mais baixa e, novamente, diminui a perda de água. Percebam, por favor, que a grande vantagem das plantas MAC e CAM é que elas pedem pouquíssima água. Elas pedem pouca água de dia, porque o estômago está fechado. Elas pedem pouca água de noite, porque apesar do estômago estar aberto, a temperatura é baixa, então pede pouca água. Entretanto, como o estômago abre de noite, ora, vai captar CO2 durante a noite. O que não adianta de nada, né, moçada? Esse CO2, ele não pode ser usado na fotossíntese, porque afinal de contas, não há luz durante a noite. Óbvio. Estava comentando que não tem como você abrir o estômago de noite, pegar o CO2, guardar o CO2 e usar durante o dia. O CO2 é um gás, né? Para você guardar um gás, eu precisaria de um ambiente hermeticamente fechado, coisa que a planta não é. Entretanto, que tal se eu pegar esse CO2 e transformar ele em alguma coisa que pode ser guardada? E aí é que está o grande lance. Plantas CAM fazem, então, o ciclo C4 durante a noite. Ou seja, ciclo C4 não é exclusivo de plantas C4. No que elas fazem ciclo C4 de noite, elas acabam convertendo o CO2 em ácidos, particularmente, moçada lá, ácido málico, daí o nome metabolismo ácido que essas plantas vão ter. Por quê? O CO2 não dá para guardar, mas o ácido málico dá. Nessa brincadeira, moçada, você vai lá, converte CO2 em ácido málico, né, que acaba então sendo armazenado durante a noite. E daí? E daí simples, que de dia, ora, elas vão lá, revertem o ciclo C4, elas vão fazer o ciclo C4 ao contrário. No que elas revertem o ciclo C4, elas vão lá, liberam o CO2 para exatamente fazer fotossíntese, mesmo com os estômatos fechados. Mesmo que os estômatos estejam fechados durante o dia. Gente, isso aí é um dos principais segredos para uma planta do tipo cacto conseguir sobreviver em ambientes muito secos. Claro que tem outros, né? Folhas modificadas em espinhos, caules suculentos para armazenar água. Mas, gente, esse truque é inevitavelmente muito bacana. Então ela vai lá, passa o dia de estômatos fechados para perder pouca água, não entra o CO2, não tem problema. Ela abre o estômago de noite. Com temperaturas mais amenas, a perda de água naturalmente é pequena.
Capta o CO2, mas não dá para usar de noite. Tem problema não. Faz o ciclo C4 de noite, transforma o CO2 em ácido málico armazenado. De dia, elas revertem o ciclo C4, transformam ácido málico em CO2, liberam o CO2 para conseguir fazer a fotossíntese, mesmo com os estômatos fechados. Qual é, moçada, a vantagem de uma planta ser do tipo MAC, de uma planta ser do tipo CAM? A vantagem é a pequeníssima perda de água que essas plantas têm. Devido a essa pequeníssima perda de água que elas têm, elas estão adaptadas a ambientes, não é seco não, é ambientes muito secos nesse caso. Mas nem tudo são flores, né, gente? Desvantagens em relação a isso aí. Bom, primeira desvantagem, né, é uma que você também encontra lá nas plantas C4, que é exatamente o ciclo C4, né? Então elas vão acabar, né, consumindo mais ATP para poder fabricar glicose. Aquela história que o ciclo C3 utiliza 3 ATPs para fixar um CO2, né? O ciclo C4 utiliza 5 ATPs para fixar um CO2, né? Então você acaba consumindo mais ATP para produzir a glicose, exatamente devido ao ciclo C4. Você transformar o CO2 em ácido, depois transformar o ácido em CO2, acaba implicando num gasto extra de ATP, né? Tem um problema além desse. Você vai ter que essas plantinhas, elas passam os dias de estômatos fechados. Isso quer dizer que de dia tem fotossíntese, porque ela usa o CO2 que veio lá, né, do ácido málico. De dia tem fotossíntese, a fase clara da fotossíntese libera oxigênio. E como o estômago está fechado, o oxigênio tende a se acumular. E qual é o mesmo problema, moçada, de você acumular oxigênio na planta? Elas acabam retendo muito oxigênio, e uma vez que elas vão reter esse oxigênio, elas vão acabar apresentando altas taxas de fotorrespiração. Claro, uma vez você vai ter muita fotorrespiração, altas taxas de fotorrespiração, isso aí acaba diminuindo o rendimento, a produtividade de glicose. Somando, gente, esses dois problemas que eu acabei de descrever, a gente pode colocar para vocês uma consequência muito chata para a vida de um cacto. É que os cactos, eles acabam apresentando um crescimento muito lento. Olha que o cacto vai ter crescimento lento, porque afinal de contas, ele precisa de mais ATP para fabricar glicose do que a planta normal. E ele vai precisar, né, ainda ele vai ter o problema, desculpem, de uma alta taxa de fotorrespiração, porque os estômatos estão fechados e seguram muito oxigênio. Produtividade de glicose e o rendimento é mais baixo. Então gasta mais ATP para fabricar a glicose. E ainda tem uma produtividade menor, cara, você vai ter um crescimento lento. Plantas MAC têm um crescimento lento. Deus chegou para o cacto e perguntou: ei cacto, o que é que tu prefere? Crescer rápido e morrer desidratado, ou sobreviver no ambiente deserto, onde você vive, mas crescer lento? Para, moçada, ele preferiu sobreviver e crescer lento. Para sobreviver e crescer lento, ele tem que ser lá uma planta do tipo MAC, uma planta CAM. Passa o dia de estômago fechado, abre o estômago de noite, desenrola toda essa esculhambação que eu estava descrevendo, vai ter a vantagem de perder pouquíssima água, mas vai ter que conviver com gastar mais ATP para fabricar glicose e com alta taxa de fotorrespiração. É por isso que eu não encontro cacto, por exemplo, na floresta amazônica. Por que eu não encontro cacto na floresta amazônica? Porque na floresta amazônica tem muita água. Todas as plantas crescem muito rápido e o cacto cresce devagar. Logo, todas as plantas crescem rápido, cobrem um cacto, bloqueiam a luz e o cacto, moçada, vai acabar morrendo por falta de luz, por falta de fotossíntese. Só dá certo o cacto viver no deserto, né? Nesse caso, no deserto só tem ele, na caatinga só tem ele, então ele não tem que competir com ninguém, né?
Uma coisa é você, nesse caso lá, fazer umas coisas na hora de uma competição, né, que você vai estar competindo com os outros, você tem que ser melhor que os outros. Outra coisa é você estar sozinho, fazendo lá suas coisas, você vai no seu ritmo, do jeito que você quiser. Então, cacto não se dá bem com competição. Tanto é que em ambientes muito úmidos, em ambientes com bastante água, todo mundo cresce rápido, ele não, ele acaba perdendo a briga. Mas lá no ambiente deserto, caatinga, só ele está lá, não tem que competir com ninguém, ele pode crescer lento, de boa. Que tal a gente fazer uma comparação exatamente em relação aos 3 grupos de plantas que a gente estava comentando com vocês, plantas C3, plantas C4 e plantas MAC. Primeiro em relação ao ambiente. As plantas C3, eu diria que elas são normais, um ambiente normal, com disponibilidade de água legal. As plantas C4, elas vão ter vantagem em ambientes que são secos e iluminados, sendo pessoas que as plantas CAM, as plantas MAC, elas vão ter vantagens em ambientes muito secos. Aliás, né? Se você pegar dessa discussão toda que eu estou colocando, que plantas MAC são aquelas que fecham os estômatos de dia, abrem os estômatos de noite, pegam o CO2, guardam como ácido para usar de dia. E se você souber disso aqui, C3 é o normal, C4 em ambiente seco e iluminado, inclusive com a baixa. E enquanto plantas MAC em ambientes muito secos, mas com fotorrespiração muito elevada, gente, eu já estou morto de satisfeito aqui na brincadeira. Notem que plantas C3, elas só fazem ciclo C3. Outra comparação interessante, né? Plantas C3, elas apenas apresentam o ciclo C3. Plantas moçada do tipo C4, elas são plantas que apresentam o ciclo C4 no mesófilo da folha, apresentam o ciclo C3 na bainha, e tudo isso aqui traz a vantagem da fotorrespiração ela ser pequena. Aliás, né, acho que eu vou até tirar a observação daqui, né? Para você não querer achar que ter pouca fotorrespiração tem a ver com meio ser seco iluminado, quando a pouca fotorrespiração tem a ver com essa historinha. E também vou tirar a fotorrespiração daqui e vou colocar no esquema de cá. Plantas moçada, que são plantas do tipo MAC, são exatamente plantas que também têm ciclo C3 e ciclo C4. Só que nesse caso, as plantas do tipo MAC, elas fazem o ciclo C4 durante a noite, captar o CO2, transformar em ácido durante a noite. Nesse caso, com os estômatos abertos. E, gente, elas fazem o ciclo C3 durante o dia. Nesse caso, elas vão lá, liberam o CO2 do ácido málico e elas conseguem então fazer o ciclo de Calvin mesmo com os estômatos fechados. O custo disso, né, C4 de noite, C3 de dia, é que C3 é feito num ambiente com muito oxigênio, então elas vão ter uma alta taxa de fotorrespiração aqui nessa conversa. Então, C3 só tem um ciclo C3, C4 no mesófilo, C3 na bainha, MAC, C4 de noite, C3 durante o dia. Esse finalzinho da nossa conversa aqui, claro que é o mais importante que você tem que saber a respeito desses 3 tipos de planta.